A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, caríssimos e caríssimas. Nós estamos vivendo dias nebulosos, dias difíceis, e é com muito amor no meu coração, muita fraternidade, que eu vos cumprimento com bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Com a paz do Senhor, com o consolo do Senhor. Eu fico um pouco abismado com todas as coisas que eu estou vendo na internet, neste momento onde nós deveríamos, mais do que nunca, estarmos juntos, estar sóbrios, estar amáveis uns com os outros. E o que nós mais temos visto é um debate exagerado, a igreja degladiando uns com os outros, ao invés de nos unir. A ministra de louvor está falando uma coisa de cá, o pastor rebate de lá, e o povo fica de um lado e para o outro, tomando partido, ao invés de entender que nós só temos uma única causa agora. Nesta pandemia de coronavírus, em pleno final de verão e início de outono de 2020, nós temos um inimigo. Estamos em guerra contra um inimigo invisível. Os soldados são os profissionais da saúde que estão de frente no campo de batalha. E o nosso papel enquanto igreja, uma vez que a própria palavra já adverte, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e aqui no contexto não é mesmo. Não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o vírus. Irmãos, a nossa luta não é uns com os outros. Por que nós estamos nos exaurindo em debates? Para que isso? Paulo não está dizendo, orai pelos vossos governantes. Os governantes, as autoridades estão dizendo o quê? Por favor, quarentena. Não é férias, é quarentena. Todos em casa para não disseminar o vírus. Porque se todos contraírem o vírus de uma só vez, o sistema de saúde, que já está esgotado, vai entrar em colapso. Qual é a dificuldade de entender isso? Ah, mas o pastor cancelar o culto é falta de fé. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, examina, pois, o homem a si mesmo, vai dizer a Escritura. Gente que não convida ninguém para ir à igreja, gente que está longe da comissão de evangelismo, gente que não dá a mínima para culto de doutrina, para culto de evangelismo, para culto de visitas, para a obra missionária, nunca contribui, está falando de falta de fé. Será que nós estamos preocupados com o quê? Com o culto ou com a liturgia? Se vocês se lembram, historicamente falando, na época da peste negra, as pessoas todas foram para as igrejas, abarrotar as igrejas, porque na cabeça delas elas estavam dentro do solo sagrado. E o que aconteceu? Que contaminaram-se uns aos outros e morreram dentro da igreja, no solo sagrado. E tem pastor assembleiano, no século 21, em 2020, reformado, usando essa mesma técnica para manter fiéis dentro da igreja. A igreja é o refúgio das pessoas. Não é o que a Bíblia diz. Cristo é o nosso refúgio. Desde a igreja, Cristo é o nosso refúgio.
O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Escondemos-nos nele, não em instituição. Não estou falando aqui que eu sou a favor dos desigrejados, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu amo a liturgia, amo congregar, amo participar. Muitas vezes já disse para vocês, o som mais lindo que existe é o som da igreja em adoração, no meio da congregação. Então, não estou falando nada de desigrejado, ser crente em casa, mas o momento é contingencial. Estamos em guerra. Numa guerra só existe uma verdade: morrer ou viver. Estamos em guerra. Olha o que está acontecendo na Itália. Olha o que está acontecendo na França. Países muito mais potentes para uma situação dessa do que nós. Países bem menores. A administração é muito mais facilitada. O Brasil é um país continental. Gigante. Com um sistema de saúde precário. Nós não vamos dar conta se todo mundo contaminar de uma só vez. Daqui a pouco a gente vai começar a decidir quem morre e quem vive. É isso que nós queremos. Nossa igreja está cheia de gente velha. Cheia de gente idosa. Eu vou falar no português bem claro. Eu não sou do politicamente correto. Velho é velho, jovem é jovem, criança é criança. Nós mais jovens somos resistentes. E os irmãos lá? As irmãzinhas do círculo de oração? Os irmãozinhos que tocam na orquestra? Que cantam no coro da igreja há mais de 40 anos? Como eles vão ficar? Ou como nós vamos ficar depois de botar todo mundo dentro da igreja e saber que todo mundo agora está morto? Porque nós contaminamos todo mundo e, de certa forma, nós somos culpados da morte dele, porque somos negligentes. E a Bíblia diz que negligência é pecado, porque aquele que pode fazer e não faz está em pecado de negligência. Ezequiel vai tratar isso como ovelha gorda. É necessário nós termos sobriedade, queridos. Não interessa a minha opinião, a sua opinião. Não interessa o que eu penso, o que você pensa. Debater agora é coisa de tolo. Interessa o que a Sagrada Escritura diz. Olha o que diz aqui, Provérbios 27, verso 12. O sábio vê o mal e esconde-se, mas os simples, ou seja, os inexperientes, passam e sofrem as consequências. É isso que nós queremos? É momento de nós unirmos. União não é a mesma coisa que reunião. Reunir-se numa igreja é diferente de estar unidos. É diferente. E a proposta do Senhor aqui, se você estudar as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, a temática central é para que todos sejam um. Ah, mas nós podemos ser um, cada um na sua casa? Sim, nós estamos num plano de contingência em época de guerra. Guerra contra um vírus mortal, o inimigo invisível e silencioso. O plano de contingência é quarentena. Quarentena não é férias, não é feriado prolongado, não é ponto facultativo, é quarentena, todo mundo dentro da sua casa, saindo para a rua em situações urgentíssimas. E tem gente brigando, não, fulano está fechando a igreja por causa da falta de fé. Meu querido, fé é uma coisa, irresponsabilidade é outra. São 2 coisas completamente distintas. Eu estou gravando esse vídeo sem corte, sem edição. Você vai ouvir o meu cachorro latindo, porque eu moro em prédio, ele late todo mundo que passa na porta. Porque eu quero que seja a coisa mais real possível. Você vai ver eu levantar e colocar o dedo na câmera para desligar o vídeo.
Eu te peço desculpa por essas coisas, mas eu quero que seja o mais real possível. Vamos parar com essa bobagem, esse tanto de debate. Paulo não vai dizer, mas quem é de Paulo? Quem é de fulano? Quem é de Beltrano? Por acaso foi esses que morreu na cruz por vós? Não, eu estou do lado da cantora tal, eu estou do lado do pastor tal. Por acaso é esse que sustenta a nossa vida? Por acaso são esses que sustentam a nossa espiritualidade? Porque o que sustenta a nossa espiritualidade é a palavra. Ainda que eu possa até concordar mais com fulano ou beltrano, quem sustenta a minha espiritualidade é a palavra. O Senhor é o meu pastor que se revela na palavra. Vem aí sobre o Brasil, e eu não sou profeta do mal, isso é dado matemático científico. Isso não é espiritualidade agora, é ciência. Vem aí sobre o Brasil uma nebulosa tremenda, dias de lutos como nunca se viu na história desta geração. Nós nunca vimos, eu não me lembro de uma pandemia. Eu tenho quase 40 anos e eu não me lembro. Mas é tempo, ó Santa, o Santo do Senhor, de nós entrarmos no secreto. Tem um grande autor, teólogo, que vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para falar conosco. Quando Jesus entra no templo e causa todo aquele espanto lá, jogando a mesa para cima, algumas Bíblias vão dizer chutando a mesa, né? Algumas pessoas vão dizer que ele fez vandalismo. Não, ele está virando a mesa porque ele está falando conosco há muito tempo e a gente não dá ouvido. Estamos cheios da nossa opinião. E as nossas opiniões só servem para quê? Alimentar a nossa vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Ah, eu penso assim. Ótimo, eu quero ver o que você pensa quando a morte bater à porta da sua casa. Levar a vovozinha, o vovozinho, a pessoa da sua família, o ente querido que está em situação de grupo de risco. No caso, os diabéticos, os hipertensos e por aí vai. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Não é tempo para nós irmos para a praia. Não é tempo para nós brincarmos no playground. Não é tempo para nós fazer visitinhas uns aos outros, beijinhos, abracinhos, cumprimentozinhos, porque eu amo, a nossa fé é maior. Sim, a nossa fé é grande, mas a responsabilidade também, porque nós não somos seres alienados. Ah, mas quem tem promessa não morre. É sério? Então vai fazer culto ajoelhado na BR. Nessa vida eu já vi muita gente descer. O caixão estava até pesado de tanta promessa. Aqui estou fazendo uma metáfora. Mas não quis se colocar na posição para receber o cumprimento da promessa. Deus quer. Mas é necessário que nós queiramos também. Porque se a gente não quiser, querido, em suma liberdade teológica, doutrinária, nada acontecerá em nossas vidas se nós não quisermos. Igreja, em nome de Jesus, como irmão, aqui eu não estou o pastor, não estou nada disso, o professor, nada disso. Aqui o professor Daniel Ramos se coloca como irmão, somente irmão. Vamos nos solidarizar uns aos outros. Nós não podemos reunir, mas podemos estar unidos num só propósito. Foi o Senhor mesmo que advertiu no Evangelho: o reino dividido não subsistirá. Quem sabe, aqui especulo eu, que o Senhor tenha permitido essa pandemia do coronavírus para desmascarar o quanto a igreja do Senhor está dividida. E aí a gente vai para a rua dizer: o Brasil é do Senhor. E para a rua, com artista famoso, gritar esse tipo de coisa é fácil. A gente junta uma turma e na euforia vai. Eu quero ver entrar no secreto.
Entra no secreto, como diz o profeta Isaías, no tempo de calamidade, entre do teu quarto, encerre a sua porta sobre ti, até que passe todo o mal. Entra no secreto. Quero ver profetizar como Abacuque. Abacuque é o profeta da oração. Ele não proclama, ele clama. Talvez o Senhor tenha permitido, especulo eu, faço questão de frisar, toda essa situação calamitosa, tremenda, para que as nossas máscaras de igreja unida caiam por terra. Estamos mais que divididos. Podemos até ter um Senhor, mas não somos um só povo. Podemos até ter uma só fé, mas não somos um só rebanho. Podemos ter um só pastor, mas não temos uma só esperança. E aí, no dia 31 de outubro, na data da comemoração da reforma, nós reformados gostamos de gritar para todo mundo: sola Escritura. Passou o ano todo fazendo textão na internet, nas redes sociais, e chega no 31 de outubro, é sola Escritura. Só 31 de outubro, né? A primeira coisa que a Escritura vem derrubar é o nosso eu. Tem um ministro de louvor que vai dizer que quando os reinos sucumbem, os reinos em nossa vida sucumbem, aí o reino de Deus é edificado. Mas jamais virá o reino de Deus sobre nós se os nossos reinos estiverem de pé. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu sei que esse vídeo vai provocar um tanto de opinião aqui embaixo. Um monte falando que pensa assim, pensa assado, concorda, discorda. Toda liberdade você tem, inclusive garantido por lei. Mas uma vez que você se propõe livremente em ser cristão, ao professar a fé cristã, nós professamos a Sagrada Escritura como regula fidei, regra de fé, eterna e indivisível da igreja. Insubstituível, incomparável, única. Palavra de Deus. Eu clamo a você neste momento a tomar todas as medidas, como Paulo disse: ouvi os vossos governantes, intercedei pelas vossas autoridades. Igreja, não estamos reunidos por quarentena, mas podemos estar unidos mais do que nunca pela fé na esperança daquele que pode deter o mal. Aquele que no Evangelho deteve as doenças pode deter o mal, pode iluminar a mente dos cientistas para descobrir remédios, vacinas, para aplacar de uma vez por todas e inclusive tornar extinto, como tantas outras enfermidades já foram, esta que está matando muita gente. Não são poucos os números. Eu evoco agora a sua misericórdia, porque o crente cheio do Espírito Santo tem como primazia a misericórdia, porque o Espírito Santo é misericórdia, senão o nome dele não fosse Consolador. Onde você estiver neste momento, pare agora um momento, um minutinho, e vamos clamar ao Senhor. Pai, eu me uno com a sua igreja agora em nome de Jesus Cristo. E eu evoco a sua misericórdia, primeiro, sobre os soldados de frente de batalha nesta guerra, que são os profissionais da saúde. Segundo,
pelas autoridades políticas e eclesiásticas, que lidere o povo, a nação brasileira e as outras nações do mundo agora. Me solidarizo a todo o globo terrestre que passa por este momento calamitoso. Que essas lideranças liderem o povo para a vida, porque o Deus Criador de toda a criatura quer que nós vivamos. E em o nome de Jesus, em último agora, peço ao Senhor que nos dê graça e sobriedade para agirmos sabiamente uns com os outros, para que este sofrimento seja pelo menos amenizado. É o que nós te pedimos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar este vídeo o máximo que você puder. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Aqui no nosso canal youtube.com/Prof. Daniel Ramos, vamos fazer diversas lives. Vamos aumentar ainda mais os estudos. A gente está em casa, então vamos parar de ficar debatendo e usar esse tempo para o crescimento, para a reflexão. Amém? Recebe o abraço desse irmão em Cristo Jesus. Beijo no coração, em nome de Jesus. Obrigado.